Oi, pessoal, vamos continuar nossa aula de sistema endócrino? Esse slide aqui fala da tireoide, mas antes de falar especificamente da tireoide, vamos falar disso aqui, ó, mecanismo de feedback. As glândulas do nosso corpo, a liberação e produção de hormônios acontece através de um processo de feedback. Como que é isso? Eu incentivo a produção de hormônio. O hormônio na corrente sanguínea aumentou. Esse aumento atua como um inibidor da glândula, fazendo com que ela pare de produzir o hormônio para que não tenha hormônio demais na corrente sanguínea. Só que conforme eu tenho esse hormônio na corrente sanguínea, ele vai sendo utilizado. E aí os seus níveis vão diminuindo. Quando o nível diminui, essa redução atua como um estimulador, fazendo com que a glândula volte a produzir o hormônio. Isso vai fazer o quê? Sempre controlando os níveis de hormônio ali na corrente sanguínea. Tenho muito? Para de produzir para não encher demais. Tenho pouco? Volta a produzir para restabelecer a quantidade correta. Ok? Então, esse é um mecanismo de feedback. Esse exemplo trata sobre a tireoide, mas, na verdade, todas as glândulas endócrinas, né, a ação hormonal, vai atuar fazendo o seu controle ali de saber quando tem que produzir, quando tem que parar de produzir, através desse mecanismo, tá? Feedback. Agora, falando da tireoide especificamente. A tireoide vai atuar na produção de 3 hormônios. Esses hormônios são calcitonina, T3, também chamado de triiodotironina, e T4, também chamado de tiroxina, tá? A calcitonina é um hormônio que atua na regulação dos níveis de cálcio no nosso organismo. Mas ela regula como? Ela regula reduzindo, diminuindo a quantidade de cálcio na corrente sanguínea. Ela incentiva o armazenamento do cálcio nos ossos, ela incentiva o nosso organismo a parar de absorver o cálcio, por exemplo, presente no nosso alimento. Ela incentiva a retirada do cálcio do nosso organismo através ali, por exemplo, da filtragem do sangue, incentivando que esse cálcio seja retirado também. Então, a calcitonina vai reduzir os níveis de cálcio no sangue. Essa imagem aqui, ó, falando sobre o bócio, ela se refere ao seguinte: para que os hormônios T3 e T4 sejam produzidos, eles precisam de iodo. Então, a gente precisa consumir iodo na nossa alimentação. A ausência desse elemento faz com que essa glândula não trabalhe corretamente. E aí ela gera esse inchaço também. Então, o bócio, ele na verdade, a falta de iodo, tá bom? Então, quando nós não temos iodo na alimentação, a tireoide ela não funciona corretamente, ela apresenta esse inchaço e os hormônios T3 e T4 não são produzidos. O T3 e o T4, eles atuam na velocidade do metabolismo, então eles estimulam o metabolismo. Como? Se a gente tem uma quantidade baixa desses hormônios, a gente tem uma redução no metabolismo, ou seja, o metabolismo vai ficar mais lento. Se a gente tem uma maior quantidade desses hormônios, o nosso metabolismo fica mais acelerado, ok? Só que existem 2 fatores. A gente tem aqui, ó, a baixa produção, ou seja, não é só ter menos quantidades para deixar o metabolismo mais lento, mas sim o organismo tem um problema e está produzindo muito pouco, tá bom? E aí a gente tem, primeiro aqui, ó, o cretinismo. Então, aqui um problema ali na infância, tá bom? Quando a gente tem uma baixa quantidade desses hormônios na infância, isso pode desencadear problemas aqui, ó, relacionados a desenvolvimento físico e desenvolvimento mental. Por quê? Se nosso metabolismo está muito lento, isso acaba atrapalhando o nosso desenvolvimento, tá bom? Também pode gerar o hipotireoidismo, no caso ali de adultos, e também pode acontecer em adolescentes, em crianças. O hipotireoidismo, ele vai deixar o metabolismo mais lento. Então, ele vai ter a tendência ali de gerar sonolência na pessoa. Agora, quando tem uma alta produção desse hormônio, a gente tem o chamado de hipertireoidismo. O metabolismo ele fica muito acelerado, a pessoa ela tem a tendência de perder peso, tem a tendência de ter hiperatividade, instabilidade emocional, às vezes até questões de tremedeira também, tá bom? Então a gente tem aí 2 opostos. Hipotireoidismo, baixa quantidade desses hormônios, gerando ali uma lentidão no metabolismo, e o hipertireoidismo, que vai gerar uma aceleração no metabolismo além do comum, ok? Então, agora a gente vai ver a paratireoide. A paratireoide
ela vai atuar, deixa eu colocar para cá. A paratireoide vai atuar na produção do paratormônio. Então, ela tem esse nome por quê? Porque são glândulas que ficam localizadas na tireoide. Por isso, ela é chamada de paratireoide. Então, a gente tem aqui, ó, a tireoide localizada aqui na região do pescoço, mais ou menos aqui assim. E essas bolinhas aqui, ó, são as paratireoides, beleza? Então, são glândulas bem pequenininhas localizadas na tireoide. Ela vai produzir, então, o paratormônio. Esse hormônio, ele também atua na regulação de cálcio. Então, lembra lá da calcitonina produzida pela tireoide? A calcitonina reduzia os níveis de cálcio no sangue. Agora, o paratormônio vai aumentar esses níveis. Como que ele incentiva esse aumento? Incentiva o nosso organismo a liberar o cálcio que está nos nossos ossos, incentiva o nosso organismo a absorver o cálcio da alimentação, inibe a retirada de cálcio através lá da filtração do sangue, tá bom? Então, ele incentiva o aumento de cálcio na corrente sanguínea. Lembra o seguinte, a gente falou lá do processo de feedback. Então, aqui o feedback também acontece com esses dois hormônios. A gente tem ali a quantidade de cálcio comum no nosso corpo. A gente vai consumindo esse cálcio e a quantidade de cálcio no nosso sangue diminui. Consequentemente, a gente precisa aumentar de novo. Quem é que vai atuar? O paratormônio. Ele vai incentivando ali a aumentar a quantidade de cálcio no sangue. Tem muito cálcio no sangue, isso atua como um inibidor do paratormônio. Já a calcitonina vai começar a trabalhar. Então, a gente vai ter ali um aumento na produção da calcitonina para reduzir essa quantidade de cálcio. E, através disso, esses dois hormônios, a produção desses hormônios vai sendo controlada, beleza? O pâncreas, ele vai ser uma glândula mista, então ele tem ali uma porção que atua como glândula exócrina, liberando substâncias que vão para o sistema digestório, e outra parte que atua como glândula endócrina, produzindo ali hormônios. Quais hormônios? Glucagon e insulina, tá bom? Esses hormônios, eles atuam de maneira opostas, tá? Então, o glucagon, ele vai incentivar ali a liberação de glicose na corrente sanguínea, aumentando os seus níveis na corrente sanguínea. E a insulina vai fazer o oposto, incentivando a redução da quantidade de glicose no sangue. Como que eles vão fazer isso? Imagina o seguinte, a gente tem um momento de jejum, por exemplo. Então, você está ali há algumas horas sem comer, um período de jejum. O seu organismo vai precisar da glicose para realizar diversos processos metabólicos. Então, ele vai precisar da glicose na corrente sanguínea. Nesse momento, o glucagon vai atuar incentivando a liberação da glicose que está armazenada para o sangue, tá? Então, a glicose fica ali armazenada no fígado, fica ali armazenada nos músculos, e aí esse glucagon vai incentivar a liberação da glicose que está nessas estruturas, beleza? Então, ele atua aqui, ó, como hiperglicemiante. Então, ele atua como alguém que está aumentando os níveis de glicose no sangue, tá? Agora, em momentos em que nós estamos alimentados, a gente vai ter principalmente a ação da insulina. O que é que a insulina vai fazer? Vai incentivar que essa glicose que está ali na nossa corrente sanguínea seja armazenada. Armazenada onde? Nos músculos e no fígado principalmente. Por ela incentivar esse armazenamento, essa redução na taxa de glicose no sangue, ela pode ser considerada como hipoglicemiante. Hipo, porque está reduzindo os níveis de glicose no nosso sangue. Beleza? Então, o que vai acontecer? A glicose que a gente obtém, né, através da nossa alimentação, para ser armazenada, ela precisa ser transformada em glicogênio, tá bom? Então, é por isso que a gente vê a palavra glicogênio aparecendo aqui. Se a gente tem uma grande quantidade de glicose no sangue, a gente vai ter o incentivo dessa glicose sendo armazenada, ó. Armazenada nos músculos, no fígado também. Só que para ela ser armazenada, ela precisa estar no estado aqui, ó, de glicogênio. Então, essa glicose é convertida em glicogênio e então ela pode ser armazenada, beleza? Agora, quando a gente tem a ação do glucagon, é o oposto. A gente vai ter esse glicogênio sendo convertido em glicose e aí essa glicose é liberada no nosso organismo, tá? Agora vamos falar das glândulas adrenais, que também podem ser chamadas de glândulas suprarrenais, tá bom? Essa glândula, ela fica localizada ali acima dos rins, por isso que ela tem esse nome, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, o rim, e em cima dele, essa estrutura amarelinha, são as glândulas suprarrenais.
que vai acontecer? A gente tem uma divisão em duas regiões. Essa camada mais externa é chamada de córtex, tá bom? E essa camada mais interna é chamada de medula. A zona periférica, também chamada de córtex, ela vai ser estimulada pelo ACTH, que é um hormônio que foi produzido lá pela hipófise, e aí ela vai produzir corticosteroides, tá bom? Que atuam ali nos rins na reabsorção de sódio, eliminação de potássio, retenção de água e etc. E o cortisol que atua como um anti-inflamatório, então, nesse processo ali de desinflamar os tecidos. Mas o mais importante para a gente é essa zona central, a zona da medula, tá bom? Porque ela está relacionada com a adrenalina e noradrenalina, que são hormônios que vão estar relacionados com deixar o nosso organismo em estado de alerta, tá bom? Então, ele vai ali gerar processos onde ele vai estimular aceleração de batimentos cardíacos, aceleração do ritmo respiratório, deixar os nossos sentidos mais avançados, para que a pessoa realmente tenha ali um estado de fuga mesmo. Então, consiga se proteger, correr em situações de perigo, tá? Só que esse hormônio, ele também atua em questões de euforia. Então, às vezes, um exemplo que, acredito que foi o exemplo que eu dei em algumas turmas. O nosso organismo, imagina, por exemplo, num parque de diversões. E aí, antes mesmo da gente entrar num brinquedo, né, que seja mais radical, o nosso organismo ele já entra naquele estado de alerta. Então, a gente já fica ali sentindo o coração batendo mais rápido, a respiração está mais ofegante, a gente fica mais alerta naquele momento. Porque ele vai desencadear essa situação, tá bom? Então, ele não está só relacionado com processos de fuga, mas essas questões de euforia também. Ok? Então, sobre o sistema endócrino é isso. Esses slides a gente falou na aula passada. Então, vamos tentar dar uma revisada aí, além desse tempo de estudo, tirar mais alguns minutinhos ali para ficar revisando o conteúdo que já foi estudado, tá bom? Beijos e até a próxima.